Nesse momento que não podemos mais carregar, nós possamos descansar mesmo nos teus braços, da nossa história, toda a nossa vida. Seja um local de descanso, um oásis, um oásis. Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui para a gente falar sobre um assunto que gera dúvida, né? E a gente entender um pouquinho, um assunto curioso. Mas antes disso eu queria pedir aquele básico para vocês, né? Se inscrever nas nossas redes sociais. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais do Ministério Oásis, para você estar sempre inteirado dos assuntos que a gente vai começar a colocar aqui para aquelas pessoas que estão sempre junto com a gente nas missões, né? Para a gente começar a partilhar o carisma que nós vivemos. Nós vivemos um carisma muito próprio, né? Dentro da Igreja Católica. Mas vamos lá, o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o repouso no Espírito Santo. Meu Deus, quanta polêmica! Quem já repousou sabe como é bom, né? Como é gostoso, como a gente volta bem no repouso no Espírito Santo. Outros que não repousaram têm as suas dúvidas, alguns têm o julgamento, alguns são contra, mas e aí? É de verdade ou não é? Que efeito causa isso? Para o nosso carisma, né? Dentro da Igreja Católica existe um movimento da renovação carismática que frutificou, né? Criou muitos frutos, as novas comunidades, os ministérios missionários, né? Nem sempre de música, mas do ministério de intercessão, de pregação, que brotou desse movimento, desse mover, né? E aí, assunto curioso para a gente é sobre o repouso do Espírito Santo. Você já repousou? Não repousou ainda? Quem repousou vai entender o que eu estou falando. Quem não repousou vai ter um entendimento para que se um dia o Senhor quiser te levar a essa experiência, porque não é uma experiência obrigatória. Quem não repousa não quer dizer que não recebeu graça. Mas vamos lá. 2 referências bíblicas para vocês lerem e entenderem um pouco. Primeiras referências bíblicas. Pega o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, vocês vão ver a experiência de Daniel. Fala que ele estava no caminho, né, junto com outros que estavam servindo ele, ajudando ele. E de repente apareceu uma luz, né? Aparece o anjo no final da partida, vai dizer que é o anjo Miguel, né? Que aparece para ele. E naquele clarão, Daniel, ele se vê, ele fala: me vi sem forças, perdi as forças das pernas, dos braços, caí com o rosto em terra, né? Ele fala: eu ouvia o barulho do vento, sentia o calor do sol, mas eu não conseguia recobrar as minhas forças. Olha aí, né? Isso está lá no livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10. E ele fala que enquanto ele estava ali no chão, alguém estendeu a mão, colocou ele de joelho e falou com ele sobre aquilo que Deus precisava falar com ele, uma mensagem da parte do Senhor. Você lendo lá, você vai entender melhor. E depois ele fala que depois desse momento ele cai de novo com o rosto em terra. E aí ele se coloca de pé. Ou seja, esse momento em que ele levanta de joelho e que ele cai de novo é um momento que ele não vê. Na verdade, ele achou que ele levantou. Ele entendeu isso porque Deus espiritualmente colocou ele de joelho. Fala com ele, Deus cura o que tem que curar, age da forma que tem que agir, e ele cai de novo. Mas ele não saiu do chão. E depois a Bíblia fala que ele recobrou as forças dele. Sabe aquele repouso, para você que repousou, que você ficou ouvindo tudo que tinha à sua volta, o barulho, a música, mas estava meio distante, mas você estava ouvindo, né? Você sabia que as pessoas estavam andando do seu lado, mas você não conseguia voltar. Então, agora você entendeu um pouquinho, né? Também lá em Atos 10, fala de Pedro, né? Que estava na cidade de Jope e estava com fome, porque eles eram missionários, viviam no caminho, né? E ele reclama para o Senhor: Senhor, eu estou com fome, tenho fome. Olha que coisa tão simples, né? E em outro momento, 2 dias antes de Pedro, Deus já sabia que Pedro ia falar isso. E o Senhor, através de um anjo, visita Cornélio, o anjo de novo, o mesmo anjo que visitou Daniel. Visita Cornélio e fala para ele: olha, tem um homem lá na cidade tal, né? Pedro, você vai lá buscá-lo, eu preciso que você alimente meu servo e tal. E eu estou resumindo aqui para vocês entenderem, mas podem ler lá em Atos do Apóstolo capítulo 10, vocês vão ver que está exatamente o que eu estou falando. Mas voltando no repouso aí nessa passagem,
A Bíblia fala que Pedro se colocou numa sacada, numa varanda. E quando Pedro estava nessa varanda, a Bíblia fala que Pedro caiu em êxtase. Ele caiu em êxtase. A Bíblia Ave Maria vai falar isso para você, tá? Essa linguagem mesmo. Pedro caiu em êxtase. Outras vão falar que Pedro caiu em dormência ou adormeceu. Mas a Ave Maria, ela mais clara, fala que Pedro caiu em êxtase. Caindo em êxtase, ele teve uma visão. O Senhor pegou ele, levou ele até nas alturas e lá forrou uma toalha e mostrou para ele animais que estavam cercando aquele lugar e falou para ele matar o animal para ele se alimentar. Só que ali tinha animais que para o Velho Testamento, para Moisés, né, eram animais impuros, animais de pata rachada, né, de 4 unhas, animais que não poderiam ser consumidos porque a lei de Moisés eram animais impuros. E Deus, ele simplesmente mostra para Pedro, e quando ele manda Pedro matar o animal e comer, Pedro fala, ainda em êxtase, mas Senhor, são animais impuros, eu não posso consumir. E o Senhor fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. E aí Pedro entende, então depois desse entendimento, que Deus não muda a lei, mas o Senhor dá essa nova interpretação para a lei. Pedro recobra as forças dele, ele volta desse êxtase. Quando ele coloca de pé, ele senta e ele fica pensando sobre aquilo que ele viu naquela visualização enquanto ele estava em êxtase, em repouso. E a Bíblia fala que os homens bateram a porta, eram os homens mandados por Cornélio que vieram buscar ele. Ele vai para esses homens, porque o Senhor também falou para ele que quando os homens viessem buscar era para ele ir sem questionar. E ele vai até a casa de Cornélio, chega lá, é servido esse alimento para ele que ele ia dizer, eu não posso comer porque é impuro. Ele ia fazer um julgamento sobre aquela família e talvez isso fizesse com que essa família se fechasse e não recebesse aquilo que o Senhor queria dar depois, porque Pedro orou por eles e eles receberam o Espírito Santo e foram batizados. Inclusive Pedro diz para eles que eles precisam ir até o sacerdote buscar o sacramento, né? Então aí está 2 referências de repouso no Espírito, tá bom? 2 referências de repouso. Aí eles não dormiram e sonharam. A Bíblia fala que Daniel estava caminhando e caiu. E fala que Pedro estava numa varanda e entrou em êxtase. Então as 2 referências do repouso no Espírito Santo, né? Existem outras, mas aqui é só para a gente entender e matar a curiosidade. Aí eu preciso dizer para você também sobre o repouso. Alguns efeitos. Primeiro, não quer dizer, se eu não repousei, não quer dizer que o Senhor não me abençoou, não curou. Imagina, não é bem isso. O repouso não é uma experiência obrigatória para quem está dentro desse carisma, vivendo o carisma do Pentecostes, desse mover do Espírito Santo, né? Mas, para aqueles que têm essa graça, o entendimento é que o Senhor precisa alcançar uma área da sua vida quando você já se permitiu ser curado, você já se permitiu ouvir o Senhor. O Senhor precisa alcançar num lugar, uma área da sua vida que você ainda está se abrindo. Como você já se entregou, o Senhor te leva à experiência do repouso para Ele falar com você naquilo que você ainda não ouviu ou não entendeu. Mas é necessário dizer que lá no livro de Daniel diz que o anjo termina dizendo para ele: receba a paz. Receba a paz. Por isso que quando você volta do repouso, você volta sentindo paz. Se for diferente disso, não for um repouso. Entenda isso. Só é preciso tomar cuidado que tem momentos que o Senhor quer nos falar de forma muito lúcida. O Senhor quer nos curar de forma lúcida. E se eu não for bem direcionado, entender que a oração precisa ser ouvida, e no outro vídeo a gente falou que a oração precisa ser falada numa linguagem, na nossa linguagem, não em línguas, eu vou viver essa experiência. O inimigo também pode usar disso para me deixar surdo, cego e não deixar Deus agir na minha vida. Então não vá para os lugares, não venha para os nossos eventos querendo repousar, porque isso não quer dizer que você não esteja vivendo uma espiritualidade, se você não viver. Aqui foi só para você ter a referência bíblica, caso um dia aconteça com você, e para você que já aconteceu, para você ter entendimento de que não é loucura, não é nada inventado, está na palavra. Amém?
mais uma curiosidade pra gente. E siga, mais uma vez eu peço para você, siga a gente nas redes sociais, porque esses assuntos, tantos outros assuntos curiosos, nós vamos falar, nós vamos partilhar. Amém? Mais uma vez, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.